Esse é o podcast Ecos do Ipiranga e eu sou a Débora Ladim. Quem já foi no Museu do Ipiranga sabe que a arquitetura de lá é muito impressionante. O prédio é muito imponente e a gente fica imaginando quais coisas incríveis já devem ter acontecido por lá. E hoje a gente vai saber um pouco mais sobre como que o museu foi construído e sobre o estilo arquitetônico. E para isso a gente tem uma convidada muito especial, que é a Solange Ferraz de Lima. A Solange é doutora em História Social pela USP, livre docente pelo Museu do Ipiranga e também foi diretora do museu entre 2016 e 2020. Ela pesquisa cultura visual e representações urbanas. Então ninguém melhor do que ela para falar para a gente um pouco mais sobre o edifício do museu. Olá, Solange, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui. Olha, você é a melhor pessoa possível, né, para falar para a gente, até pela sua pesquisa, pelo tempo que você foi diretora do museu. E eu li, né, que o Museu do Ipiranga, e eu li também que o Museu do Ipiranga é um edifício que tem um estilo eclético. O que isso significa em termos arquitetônicos? Então, o ecletismo, o eclético. O eclético é um pouco isso que a gente conhece no senso comum mesmo, né? O que usa muitas referências de lugares diferentes, né? Então, o ecletismo é uma escola da arquitetura que surgiu no século XIX e que recupera repertório e estilos do passado. Uhum. Da longa história da arquitetura. Então, estilos da arquitetura clássica, tal como praticada pelos gregos, pelos romanos, da arquitetura gótica, que foi praticada na Idade Média. Então, o ecletismo, ele faz isso, né? O ecletismo é uma escola que o estilo eclético é esse, recupera estilos de épocas diferentes. Mas não faz isso sem método, isso que é bem interessante, né? Ele surge no século XIX e faz isso de uma maneira faz isso de modo a melhor representar, por meio de uma linguagem arquitetônica, o sentido daquele edifício. Então, é para isso que o estilo eclético vem, né? Ele pensa o edifício, pensa a arquitetura como uma representação importante e que ela deve corresponder e ter uma simbologia toda definida e vai usar estilos do passado para melhor representar o sentido desse edifício. E assim, uma que eu pessoalmente acho muito bonito, que chama muita atenção, são os ornamentos que tem na fachada. E qual que é o papel desses ornamentos nesse tipo de construção, né? O que eles contam para a gente? Que nada é por acaso, né? Nada é por acaso, exatamente, Débora. Então, você pode pensar, se você pensar no edifício do Museu do Ipiranga, ele é uma grande fachada. Sim. Ele tem 120 metros de fachada e ele até de profundidade não tem muito, são só 16 metros, mas ele é uma super fachada. E não é à toa isso, né? O próprio ecletismo, esse estilo, ele privilegia muito a fachada, porque a fachada é o lugar onde, por meio desses ornamentos, você pode representar vários símbolos, né? Uhum. Então vamos pensar, o edifício ele foi construído para celebrar a independência, é um monumento, portanto, e como tal ele precisa ter uma grandiosidade, e essa grandiosidade ela está expressa em alguns elementos da fachada. Então o frontão, então vamos lá, vamos lembrar como era o edifício. O edifício tem um corpo central e tem uma figura triangular bem na frente, que a gente chama de frontão, né? E abaixo desse frontão nós temos ornamentos que representam o brasão do Império, porque o monumento à independência foi um monumento pensado, né, desenhado pelo Império, na verdade, né? Encomendado por Dom Pedro II. Então nós temos lá, em 3 nichos, né, o brasão do Império, feito em estuque, que era uma técnica de modelagem do século XIX. É uma técnica de argamassa, de cal, que mistura cal, areia e, por vezes, o gesso, né? Esse frontão, então, assim, ele está sustentado por colunas, né? Colunas que é de um estilo clássico também, um estilo chamado coríntio, que é inspirado na folha de acanto,
né? E depois nós temos outros elementos na arquitetura, se a gente pensar no arremate em todo o telhado, né, que são de palmetas. E essas palmetas, elas também são inspiradas num elemento da natureza, que é uma palmeta, da palmeira mesmo, né? Então, assim, toda essa ornamentação, ela de alguma maneira faz uso de elementos estilizados, né, da própria natureza, e traz nesses detalhes todos, a simbologia dessa monumentalidade necessária. Esse frontão, ele é típico da arquitetura clássica. Então, se a gente lembrar no famoso templo de Atena, do Partenon, nós vamos relembrar o que era esse frontão. E é por isso que ele está ali. Ele é para lembrar os edifícios que têm esse porte, são edifícios públicos. Muitas prefeituras de algumas cidades são construídas dessa maneira também. Então, esse frontão, ele traz essa imagem, essa simbologia da importância, né, da monumentalidade do edifício. Mas outra pergunta, que quando a gente pensa em monumento, a gente pensa em escultura, a gente pensa estátuas, mas do caso, o edifício inteiro é um monumento. Isso é comum? Não é comum no Brasil e é um monumento arquitetônico, né? Então, quando a gente fala, a gente pode pensar no monumento escultórico, que nós temos um monumento escultórico à Independência, no Parque da Independência também, mas nós temos esse monumento que é um monumento arquitetônico e que sempre, né, para nós, não é difícil as pessoas imaginarem que alguém morou neste palácio, porque ele é um monumento arquitetônico, mas ele lembra um palácio neo-renascentista, porque ele é inspirado, na verdade, nessa arquitetura clássica, como ela foi conhecida no Renascimento, no período do Renascimento, sobretudo na Itália, né? Nós temos um outro, e eu acho que esses dois monumentos eles estão até em diálogos, porque os projetos são contemporâneos, um monumento que é arquitetônico também, ao rei da Itália, e é um projeto, se não me engano, do começo da década de 1880, que é contemporâneo ao projeto do Tommaso Gaudêncio Besi, que era um italiano de Turim. E esse monumento ele fica em Roma e é um monumento também à formação da nação italiana, que é o monumento a Victor Emanuele. Né? Então, portanto, eu acho que esse tipo de arquitetura monumental, e monumental graças a todos esses detalhes ornamentais, com esse tipo de implantação no terreno, ele tem muito a ver com a formação dos Estados Nacionais. A gente está falando do século XIX, é um momento em que nós temos a formação dos Estados Nacionais e de todos aqueles símbolos que permitem marcar isso no território, né? E eu acho que é o mesmo que acontece aqui. Mas sim, é um monumento arquitetônico, nunca ninguém morou lá, só o museu que passou a ocupar esse monumento. Mas muita gente acha, né, que era a casa dos Dom Pedros. Mas aqui, igual você mencionou, ele foi feito, o próprio monumento, que hoje é o museu, foi construído no final do século XIX. Como que foi para construir, fazer uma obra daquele porte em São Paulo naquela época? Tinha pessoas capacitadas, mão de obra... enfim, até matéria-prima para conseguir fazer isso naquela época? Isso é uma pergunta importante, porque, imagina, São Paulo começa a dar a sua grande virada de crescimento depois da instalação da Estrada de Ferro. Né? Isso aí na década de 1860. Até então, São Paulo, diferentemente das outras capitais localizadas na beira do mar, portanto, num permanente contato aí com o Atlântico e com as rotas comerciais, São Paulo ficou um tanto isolado, né? E com uma população que demorou muito a aumentar de forma expressiva. E isso vai começar justamente com a economia do café, nesse último período aí do século XIX. Mas quando esse monumento foi construído, São Paulo terminava mais ou menos na altura do que é o bairro, quem conhece São Paulo, do Cambuci, ali na Lava Pés, né? Há uns 3 quilômetros da onde o monumento está. Então, vocês imaginem, né, que a partir dali era uma estrada, um caminho de terra, a região do Ipiranga era uma região ali perto do riacho, portanto, com uma elevação, mas uma terra muito vermelha, né? Ipiranga quer dizer isso, inclusive. Né? Então, foi complicado fazer uma construção
nessa distância. O BES ele foi muito hábil no seu projeto, o edifício é um edifício que tem uma estrutura incrível, ele inclusive a gente pode dizer que ele é eclético nas suas técnicas, porque ali a gente tem tijolos, a gente tem o estuque, nós temos ligas metálicas também, que sustentam a clarabóia, pedra e muita madeira. Então, assim, é uma gama e uma diversidade de materiais que é muito surpreendente, né? Madeira de lei mesmo, nos pisos, ladrilhos hidráulicos, toda uma escadaria de mármore que veio da Itália, né? Então, a gente tem que imaginar que isso veio de outros lugares, materiais importados, subiu a serra de trem, foi construído um ramal para chegar até lá e para ser colocado ali, né? Não havia ainda uma mão de obra especializada, isso é algo que vai começar a acontecer justamente a partir desse período. O Liceu de Artes e Ofícios, em São Paulo, que vai ser a grande escola, né, para fachadistas, estucadores e toda sorte de artistas, decoradores de fachadas, né, vai se estabelecer no final do século XIX. Então, a gente pode pensar que essa obra, Débora, foi para São Paulo uma espécie de escola mesmo, sim, sabe? Uma escola para todo esse trabalho de ornamentação que foi feito na fachada. Infelizmente, nós temos pouca documentação ainda, porque a pesquisa histórica ela nunca para, você sabe disso, né? Mas nós temos ainda pouca informação sobre o perfil dos trabalhadores, mas muito provavelmente são italianos que vieram para serem empregados na obra, né? Justamente porque os italianos tinham, né, essa experiência com o estuque, com esse tipo de ornamentação, com esse trabalho tão artesanal, né? Mas eu posso imaginar a dificuldade que deve ter sido erguer uma obra desse porte, né? Ele provavelmente tinha oficinas no local para fazer todo o corte de madeira, né? Ele usou tijolos de várias olarias. Essa região do Ipiranga e de São Caetano é uma região com muitas olarias. E a pesquisa que já foi feita sobre a procedência dos tijolos, quando a gente vai, nós temos aí alguns trabalhos de arqueologia no próprio edifício, né? Nós temos tijolos de vários lugares, muitos lugares ali de São Caetano, porque imagina, uma obra dessas, a quantidade de tijolos, né? E esse edifício, esse projeto, foi o primeiro projeto deste porte feito todo em tijolos, porque a arquitetura que nós tínhamos em São Paulo até então era a taipa de pilão, né, que está lá no pátio do colégio. Até os tijolos contam história, então. Até os tijolos estão contando que legal. História, né? Então, os arqueólogos, pesquisadores viram até a procedência dos tijolos para... Gente... Sabe como? Pela marca que tem nos tijolos, porque todo tijolo vem com a marca, né, da olaria. Então, com isso, foi possível mapear um pouco de onde vieram esses tijolos. E foram muitas olarias que contribuíram, fornecendo tijolos para essa obra. Gente, eu jamais ia imaginar. E assim, igual você mencionou, a trabalheira que foi para construir, e o museu ele está em restauração, né? Ele vai ser reaberto agora em 2022, ansiosíssima. Mas qual que é a sua expectativa, né? Quais são os desafios para restaurar um edifício como esse? Até porque tem que preservar, né? Enfim, quais que são os desafios para fazer isso acontecer? Olha, no momento, o nosso maior, grande desafio é o tempo mesmo, né? Quer dizer, uma obra complexa de restauro, porque nós temos, na verdade, duas obras ali acontecendo ao mesmo tempo. A obra de ampliação, né? Nós vamos ter uma nova área que vai estar instalada abaixo ali daquela esplanada, aquela parte da frente do próprio edifício. E essa é uma obra de engenharia mais conhecida, ela tem os desafios, né? Mas o restauro, toda obra de restauro é uma obra que desafia muito, porque você nunca sabe o que você pode encontrar, né, pela frente. São desafios de outra natureza, né? Esse edifício ele foi estudado antes das obras começarem ainda, e antes mesmo do projeto, foram feitos diagnósticos, né? Diagnósticos da argamassa dessa fachada, diagnóstico estrutural para ver como que o edifício estava implantado, ele está bem estruturado ali, ele não corre nenhum risco, né? Muitos diagnósticos. Eu acho que esses diagnósticos todos ajudaram muito
para que o projeto fosse muito bem feito e bem desenhado, né? No que se refere ao restauro. Então, eu acho que isso é um ponto importante e, portanto, o desafio é o tempo, né? Nós estamos aí correndo contra o tempo, falando de um restauro que é praticamente artesanal. Os operários que estão lá, foi construído um andaime enorme, né? Os operários que estão lá, eles ficam ali trabalhando artesanalmente em cada uma dessas palmetas que eu falei para você, desses estuques, né? Que todos esses ornamentos, que é uma fachada super ornamentada, tanto na face norte como na face sul, que ele é bem simétrico, né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, mas é um trabalho belíssimo. E você sabe, Débora, que foram instaladas oficinas lá mesmo no canteiro de obras para poder fazer os novos, no caso assim de estuques, ornamentos que precisavam ser refeitos, eles estão sendo feitos lá mesmo nas oficinas, com modelagem, a madeira está sendo trabalhada lá mesmo, tudo aquilo que foi retirado e que voltará para o edifício está sendo guardado do ponto de vista da arquitetura, né? Está sendo guardado lá também. Então, é um canteiro de obras muito diferenciado nesse sentido, porque ele está funcionando como uma espécie de oficina também para produzir esse material de uma forma o mais artesanal possível, mais próxima dos materiais que foram utilizados no século XIX. É muito delicado, né? É assim, muito delicado. Não é uma reforma, é uma restauração. Não é uma reforma. Por isso que toma tempo. Toma muito tempo. Né? E assim, professora, a última pergunta que é mais pessoal, por quê? Você foi diretora do museu e eu sequer imagino, né? Por isso que eu estou perguntando, quais que foram, tipo, os desafios e aprendizados que você teve, porque até nos últimos episódios a gente conversou com museólogos, enfim, e a gente aprendemos que o museu é muito mais do que a parte que a gente visita, né? É a pesquisa, é tudo que acontece nos bastidores. Mas como que foi para você dirigir um museu que não estava aberto para visitação, né? Porque você teve que transpor as atividades do museu para outros lugares, manter a comunidade integrada com o museu, mesmo ele não estando aberto. Isso foi um desafio e tanto, né? Eu acho que, na verdade, assim, nossa primeira sede fora do museu, primeiro foi levar esse tipo de pensamento para todos. Um museu não é só a sua área expositiva. Sim. Ainda mais um museu universitário, como é o caso do museu, que pertence à Universidade de São Paulo. Então, assim, as aulas, o acervo, entender, né, e comunicar isso ao público. Aquilo que você vê numa área de exposição é, muitas vezes, menos de 5% do que nós ali cotidianamente cuidamos, pesquisamos, restauramos e tratamos nas chamadas reservas técnicas, né? Nós temos uma grande vantagem, que é estar dentro de um parque e integrar a uma universidade, né? Então, isso nos permitiu que a equipe continuasse o seu trabalho de pesquisa, permitiu que o serviço educativo fizesse uso do parque para seguir com as suas atividades. E aí uma característica muito especial do nosso serviço educativo, que ele também nunca pensou o museu como restrito à sua área expositiva. Né? Então, nós temos muito mais a dizer sobre patrimônio, sobre história, sobre cultura material, que é o nosso campo de atuação, para além das exposições. E esse foi o nosso grande exercício. A partir de 2013, nós encontramos outras sedes, né, para instalar as reservas técnicas, fizemos essa grande transferência de acervos, com mais de centenas de mil itens, né? Então foram mais de 200 mil itens e papéis, documentos textuais, foi assim uma operação incrível que deu super certo, e o serviço educativo e a nossa área de difusão cultural ocupava uma sala, uma casa inteira, continua ocupando, com atividades. Então, nós seguimos com as nossas palestras, o educativo seguiu com as suas oficinas, seguiu atendendo muitas vezes alunos, né, e escolas, e se aproveitou do parque para falar sobre o edifício, sobre a necessidade de restauro do patrimônio brasileiro. Né? Até porque não dá para ignorar, né? Não dá para ignorar, né? Nós fizemos uma importante parceria com o Sesc Ipiranga, que é o nosso vizinho, desenvolvemos alguns cursos. Então, na verdade, o fechamento do edifício, né, nos tirou de uma área de conforto, sabe?
mas foi provocador e nos fez afirmar essa natureza do museu. O museu é um lugar muito maior do que apenas uma área expositiva ou uma área de programação cultural. Ele faz uso disso, mas ele tem mais coisas, né? E ele aconteceu e nós seguimos, né, com o trabalho com os acervos e com as nossas atividades educativas, fazendo parcerias e mantivemos o museu vivo, né? E agora aguardando só o edifício novo para a gente brindar com todos. Animadíssima, né? Vem 2022. Nossa, todos os episódios terminam assim, a gente pensando, oh meu Deus, quando chegar o dia, finalmente, subir a escadaria. Mas basicamente era isso, professor. Você tem alguma coisa que você quer adicionar? Não, eu acho que eu estou muito contente, né, de nós podermos fazer esse tipo de trabalho, né, de comunicar um pouco sobre o que é a história desse edifício e o que ele representa, né? Então, professora Solange, muito, muito obrigada. E estamos aqui no aguardo, né, do momento que a gente finalmente vai ver essa restauração completa e, assim, aplaudir, né, os restauradores, todo mundo que está aí há muitos anos, fazendo tudo com muito cuidado, com muito amor. E é muito importante a gente conhecer um pouco da arquitetura do museu. E se você quiser saber mais, é só acompanhar os próximos episódios aqui do podcast. Esse é o podcast Ecos do Ipiranga, onde a história ganha novas histórias. E você pode continuar acompanhando a nossa programação em ecosdoipiranga.com.br.